ao Natrina Pod. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Gabriela Comazetto, General Manager do TikTok, responsável pela operação de negócios da América Latina. E acho que o principal papel dela é ser mãe de 4 meninas que eu tive o prazer de ajudar a chegar ao mundo. E, além disso, ela tem uma trajetória muito bacana. Ela passou pela Ambev, Microsoft, Twitter, Meta, Facebook, Instagram e hoje no TikTok. Eu falava para você, Gabi, não sei se você lembra, desde cedo que eu tinha certeza que um dia você ia chegar numa liderança. Eu não sabia ao certo qual seria a empresa, mas eu tinha essa certeza porque sempre você esteve muito pronta. Você é uma pessoa que inspira. E apesar de eu ser médica, você é minha inspiração mesmo, como mulher, como amiga, como mãe, como gestora. Então você é uma inspiração. Acho que para mim e para outras profissionais mulheres que tem você como exemplo. Obrigada. Lu, querida. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, amor. Bom, tô muito feliz de estar aqui com vocês duas, minhas médicas que trouxeram minhas filhas para o mundo, maravilhosas. E, Lu, obrigada pelas palavras. Você sabe que você é muito especial. Eu conheci a Lu quando eu passei mal, estava grávida, nem sabia no pronto-socorro. E, gente, era um anjo, assim. Eu falo que ela é um anjo na vida dos pacientes e amor também, com certeza. Surreal, assim. A paciência dela no pronto-socorro. Eu, mãe de primeira viagem, novinha. E ela ficou comigo. Então, amo. Ela é maravilhosa, um anjo. O amor fez o parto da minha última filha, maravilhosa. Porque a Lu tinha nascido, a bebê dela, a 2 dias Lulica. antes. Prazer. E aí eu fui para Amor, maravilhosa também, então eu não podia estar mais feliz de estar aqui com vocês duas e participando desse projeto incrível. Já estão aqui mega, eu falei, de médicas a influencers, né? Arrasando total, tô muito feliz. Aprendendo com você. Gabi, hoje a gente é que veio aqui para aprender com você um pouquinho esse universo da tecnologia. Então eu vou começar querendo saber o seguinte, qual é o propósito do TikTok e como que ele difere das outras plataformas de mídias sociais? Perfeito. Bom, o TikTok quer trazer alegria para a vida das pessoas, né? Nossa missão é inspirar e trazer alegria, inspirar criatividade e trazer alegria para as pessoas. E somos uma plataforma de entretenimento. Então, muita gente, o que é o TikTok? Uma plataforma de entretenimento. Uma plataforma movida pela comunidade. Então, a gente tem a comunidade ativamente criando conteúdo, né? Tendo voz. Eu falo muito que a gente está na era da participação. Então, as pessoas querem ter voz, elas querem criar, elas querem contar as suas histórias. E o TikTok é essa plataforma para as pessoas poderem ter a voz e contar, né, contarem as suas histórias. E é uma plataforma que fala com todo mundo, né? Estamos falando aí de 13 mais, com todas as idades e todo tipo de conteúdo. Então, a gente tem muito conteúdo de educação, médicos na plataforma como vocês, advogados, muito conteúdo financeiro, muito conteúdo de esportes, de música, de beleza, de saúde, de bem-estar, enfim, é uma plataforma de fato de entretenimento para todo mundo e com todo tipo de conteúdo. Então, aí o nosso grande objetivo é ser essa plataforma que inspira a criatividade, que traz alegria para as pessoas e que traz um conteúdo diverso, ensinando, educando e entretendo. Eu acho que isso é um ganho enorme, né, das redes sociais. Antigamente, só as pessoas que estavam realmente naquela mídia tradicional tinham voz. Hoje todo mundo consegue ter voz. Até hoje perguntaram, né, Lu, pra gente qual era o objetivo do Natrina Pod. E uma das coisas que eu falei foi isso. Eu acho que é uma maneira da gente conseguir fazer a nossa voz chegar mais longe, né? O que a gente quer falar, o que a gente hoje consegue falar na clínica, que é para o nosso mundo, para as nossas pacientes, a gente conseguir ampliar isso, amplificar. E isso é um benefício muito grande para todos nós, porque a gente consegue aumentar nosso link de opiniões, de diversidade, ouvir o que o outro tem a dizer de uma forma muito mais diversificada. Democratiza, né? Eu acho que isso é bacana da rede social. E é engraçado, né? Porque eu achava que o TikTok era aquela coisa só das danças, né? E de repente eu comecei, acho que por causa de você, da Mari também, a mexer no TikTok. E Gabi, eu vou ter que te falar uma coisa. Eu tô encantada com a plataforma. E eu fiquei tão viciada que outro dia eu ficava passando lá pra você, né? For You. E de repente apareceu uma mensagem assim pra mim. Eu acho que faz muito... Você tá um pouco tempo demais na... Sim. Descansa os teus dedinhos.
E eu achei o máximo, porque olha a preocupação do Sim. TikTok, né, com a questão da saúde, né, da pessoa que tá ali muito tempo entretida. E olha o tempo que eu fiquei, eu acho que para eles me mandarem essa mensagem, eu devia estar um tempo grande. E ele entendeu agora o meu algoritmo. Acho Total. que Ela ele só fala entendeu, isso eu agora, não falei, que ele me entendeu. ele me e ela entendeu. falou, só vejo coisa interessante lá, o TikTok me entendeu. Mas o algoritmo do TikTok é o grande diferencial. Inclusive, ganhou um reconhecimento do MIT como um dos Uau. 10 maiores avanços de tecnologia, pela forma como ele é construído. Mas acho que você falou coisas muito legais, Mo, assim. Primeiro, o TikTok não é uma rede social. A gente é uma plataforma de entretenimento. E por quê? Porque você não precisa seguir ninguém para ter acesso a conteúdo. Então, a composição, a forma como ele é construído, estruturado, independe de quantos seguidores você tem ou de quantas pessoas você segue. Então, o ponto principal é a relevância do conteúdo. Então, a Trina vai fazer um perfil lá e vai começar a subir o conteúdo. Esse conteúdo ele é distribuído baseado no interesse das pessoas que estão na plataforma. Então, quando vocês entram no TikTok pela primeira vez, quem estiver ouvindo a gente, baixar o TikTok e entrar, essas pessoas vão dizer pra gente quais são os conteúdos de interesse. Eu gosto de música, eu gosto de saúde, eu gosto de educação e finanças. Baseado nesse interesse, a gente começa a mostrar o conteúdo no For You, que é o pra você, que é o feed do TikTok. À medida com que a Lu, por exemplo, que falou, agora o algoritmo me entendeu. À medida que a Lu vai engajando com aquele conteúdo, ela vai dando sinais para a plataforma que aquilo faz sentido para ela. E aí a plataforma, entendendo os sinais, vai trazendo mais conteúdo que tem adequação ao seu perfil, que é diferente do da Mo, que é diferente do meu. Então essa é a inteligência, ele é baseado no que você está dizendo para a gente que é relevante. E é por isso que não importa se você está seguindo uma marca, um criador, ou se estão te seguindo. Se aquele conteúdo ele é relevante, a plataforma distribui ele. Olha, isso é muito bacana. É muito E uma legal. coisa que eu percebo também é que o TikTok, ele entrega vídeos não tão feitos, né, produzidos. Tudo bem eu pegar e filmar sem uma luz perfeita e nem sem uma edição perfeita, né? Isso é bacana porque é de verdade. Não é uma coisa fake, né? É uma coisa de verdade. E eu até percebo, me corrija se eu tô errada, que quanto mais de verdade for, mais ele entrega. E quanto mais fake for, menos ele entrega. Tô errada? Na verdade, assim, a gente fala que é uma plataforma que o grande diferencial é a autenticidade. Então, quanto mais autêntico você for, mais você vai se conectar com as milhares de comunidades que a gente tem lá dentro. Então, a autenticidade é chave dentro da plataforma. Eu sempre falo, é muito mais sobre a sua verdade do que sobre os filtros, né? É muito mais sobre você, quem é você, a história que você veio para contar, como é que você conta essa história. Então, a autenticidade é chave, e é por isso que a gente vê tanta gente real, né? Tanta gente, de fato, como eles são, mostrando as suas vidas, contando suas histórias, para as marcas também. Então, a gente faz muito convite para as marcas de tragam as suas verdades, os seus propósitos, as suas essências, para se conectar com as comunidades. E tem comunidade de tudo. Eu falo que a gente tem um toque para cada pessoa. O que é o toque? São as comunidades. Então, exemplos, né? Food Talk, Book Talk, Beauty Talk, Educa Talk, enfim. Tem milhões de comunidades reunidas ao redor dos talks. Health Talk. Health Talk Tá tem, né? tem, com certeza. E essas pessoas estão reunidas ali conversando sobre os assuntos que são relevantes para aquela comunidade. A gente tá falando, olha a democracia disso, porque todo mundo pode ter voz. Você não precisa ser mega produzido, você não precisa ter uma mega produtora para você ter o seu espaço e passar o que você tem a dizer. E isso é real, tá, gente? Eu sou um exemplo, eu não sou criadora, né, ativa de conteúdo, eu consumo muito mais conteúdo, mas se você tá atento às trends, se você consegue entender a linguagem da plataforma, usa os recursos que a plataforma, né, de edição disponibiliza, música, enfim. Eu fiz um vídeo, eu estava no escritório outro dia, faz um tempinho já, e aí tinham alguns tiktokers lá, alguns criadores lá no escritório. E aí, mãe, né, eu cheguei, quando eu vi, eu ia fazer a reunião com os criadores e com uma marca. Quando eu vi, gente, são os criadores que minhas filhas amam. Aí mandei um áudio, menina, vocês não acreditam quem tá aqui. Aí elas, mãe, a gente ama eles, estamos indo pra aí. Eu, não! É uma reunião de trabalho, não dá.
Mãe, pelo amor de Deus, é o nosso sonho da vida. É o sonho da vida, Né? da vida. Adolescente Eu preciso dessa é o foto. sonho da vida, mãe. Aí eu falei, não dá, tal, eu tô trabalhando. Então vem me buscar à noite. Se eles estiverem aqui, ok, eu apresento. Fizemos o dia inteiro de reunião, né? Elas foram me buscar, eles estavam lá, já tinham acabado, a gente estava sentado conversando e tal. E aí elas subiram no escritório para tirar uma foto, só uma foto. E aí uma das criadoras virou pra Duda e falou, Duda, você não quer fazer um TikTok comigo? Nossa, sonho da vida. Aí a sonho Duda, da vida. toda tímida, Morri. né? Porque elas fazem TikTok o dia inteiro, mas quando é com algum Sim. famoso, Nossa. né? Algum criador que elas gostam, já, opa. Aí ela falou, claro, você quer chamar mais alguém? E tinha uma outra criadora também tão grande Uau, quanto duas. essa. Duas. E aí fizeram o TikTok e eu como mãe, né? Porque aí a gente esquece todo o resto. Eu sou a mãe, ai que orgulho. E aí filmei o TikTok delas. Perfeito, cheguei em casa, jantamos, as crianças foram dormir. Eu postei bastidores de um TikTok, só isso. Nossa, Eu viralizou. tinha 500 seguidores. Meu vídeo hoje, pra quem estiver curioso, segue lá, Gabi Comazeto, tem 8,7 milhões de Uau. views. Uau, olha isso. O vídeo. Então, assim, por que eu tô contando isso? Pra dizer que sim, todo mundo pode ser um criador de conteúdo, todo mundo tem voz. Óbvio que você tem que entender a linguagem da plataforma, né? Como usar os recursos que tem ali disponível, mas é pra todo mundo. Isso que aconteceu comigo poderia acontecer e pode acontecer com qualquer um E você que sabe tá que aqui assistindo a gente. na pandemia, eu postei um vídeo falando em mãe, né? Imagina, o que uma mãe médica faz com o filho na pandemia, né? Então eu falei, a gente tem que arranjar uma brincadeira. E daí eu comprei um negocinho de silicone, um porta-agulha, um fio, e eu falei, vou ensinar a Lolica a dar ponto. Entendeu? Porque eu falei, isso eu sei fazer, acho que é uma coisa de... E depois ela vai aprender isso pra vida. Deus o livre, ela precisa numa emergência. E comecei a ensinar ela a dar ponto. Eu lembro, eu vi esse E vídeo. daí, e filmei ela dando ponto e também como mãe achando o máximo. Minha filha de 10 anos dando um ponto num negocinho de silicone. O negócio viralizou e fez um super sucesso. Eu não aparecia, nem ela, só a gente dando ponto e brincando como mãe e filha. E foi incrível, achei o máximo. E acho que o TikTok mudou um pouco a maneira de criar conteúdo, de compartilhar. O que você diz sobre isso, Gabi? Você acha mesmo que o TikTok é uma plataforma de entretenimento, como você falou, e ele mudou um pouco a maneira, um pouquinho do que a gente já falou, de ser de verdade, autêntico? Você acha que mudou? Lu, com certeza. Primeiro que ele traz um novo comportamento, que é o consumo de vídeos curtos, né? Então, traz aí um novo comportamento e isso gera uma transformação na indústria como um todo, né? Nas pessoas, no comportamento, enfim, como um todo. Então, ele abre essa nova porta de consumo de entretenimento através de vídeos curtos. E é uma comunidade que preza muito pela diversidade, pela autenticidade. E isso tem sido o grande elemento, o grande diferencial da plataforma. Assim, as pessoas vindo para serem elas mesmas, celebrando outras pessoas, celebrando essa diversidade. E a gente quer isso, a gente quer se sentir bem-vindo, né? A gente quer se sentir a gente mesmo nos canais, nas plataformas. Então, acho que o TikTok abriu essa porta muito importante. E as pessoas se sentem felizes, a gente faz pesquisa para entender e as pessoas falam, eu saio do TikTok feliz, com uma sensação de que eu aprendi, de que eu me entreti, de que eu vi conteúdo novo que eu não conhecia, que eu me conectei com pessoas que eu não conhecia, comunidades que fazem sentido para mim. Então, assim, ele entrega muita coisa, né? E não informações é só objetivas também, porque hoje o mundo está numa velocidade transformando supersônica, o tempo né? todo. Então as pessoas também precisam dessa agilidade nas informações que elas querem ter, né? Mas, Gabi, a gente está falando de autenticidade, de coisas orgânicas, né? Que todo mundo pode ter acesso, mas também existem empresas fazendo marketing no TikTok e para os profissionais da saúde, o TikTok hoje é uma plataforma que pode ser muito bem utilizada? Com certeza, amor, assim, é uma plataforma que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então tem um alcance muito grande, muito expressivo. Como eu falei, pessoas de todas as idades, de todas as realidades.
buscando todo tipo de conteúdo. Então, com certeza, para vocês, tem uma... Até porque todos nós precisamos, né, de médicos, queremos ouvir de médicos, queremos aprender, ainda mais com o conhecimento que vocês trazem. Muitas empresas, é uma plataforma hoje que está aberta para grandes, médias e pequenas empresas, e elas estão utilizando a plataforma como um canal importante de negócio, de comunicação, de construção de comunidades. Então, hoje, a gente tem aí diversas oportunidades para as marcas, diversas soluções de produto, para que elas possam engajar com as suas comunidades e construir, enfim, o que for relevante para elas, né? Então, fazendo eu vejo negócio. que com relação à saúde, eu falo muito isso para a Lu, eu particularmente como consumidora, quando eu vejo um vídeo falando de saúde que fica aquela coisa, por que o mioma, eu não me prendo. Mas quando eu vejo esses videozinhos curtos que trazem informações pontuais, mas que às vezes parecem simples, mas que não são, né? São importantes. Eu acho que elas engajam pra caramba, elas prendem a nossa atenção. E às vezes uma coisa que você fala assim, isso é uma informação boba. Não é. Ela é simples, mas muita gente não sabe e fala, nossa, você falou aquilo, mas eu não tinha a menor ideia e foi super útil pra mim. É que pra gente talvez seja simples, porque é o nosso dia a dia e somos médicas, mas para quem não é médico, aquilo pode fazer muito sentido. Sim, e quando a gente falou da democratização, e quando eu pensei, né, em começar a fazer rede social, eu pensava, poxa, eu queria, é como se eu quisesse clonar a doutora Lu, e eu pudesse chegar mais longe em pessoas que de repente não pudessem ter a doutora Lu. Precisa pertinho. clonar mesmo, eu já falei pra ela. Lu, verdade. pelo amor de Deus, clona você. Ela chegou um momento que falou, não vou te indicar mais minhas amigas, porque o seu consultório tá lotado. Todas minhas amigas passam com ela. Não Aí tem eu mais ligo lugar lá, pra mim. não tem horário. Eu falei, não, você pode falar Pra pra Lu mim? que é a Gabriela, porque não é possível, Lu, eu clono você, pelo amor de Deus. E era uma maneira, porque era uma necessidade que vocês pediam, e que ao mesmo tempo eu falei assim, poxa, era uma maneira até de eu agradecer tudo aquilo que a medicina me proporcionou. Então, eu acho que a rede social, para mim, tem esse mecanismo, é eu chegar mais longe em pessoas que de repente não podem ter a doutora Lu pertinho. E eu acho que na medicina a gente sente muito isso, a questão da gratidão, né, do paciente pela gente. Se fala tanto hoje sobre gratidão, mas de verdade quando você sente a pessoa sentindo isso por você, é muito especial. E não sei se você sabe, mas o lugar no cérebro onde a gente sente gratidão é o mesmo lugar onde a gente sente tristeza. Então não é possível a gente sentir gratidão e tristeza ao mesmo tempo. E por isso quando você fala, o TikTok é uma plataforma feliz, alegre. Eu sou grata ao TikTok, por exemplo, agora eu estou numa maré de investimento. Então ele entendeu meu algoritmo, está me mostrando todos os tipos de investimento. Tá aprendendo. Estou aprendendo, eu quero dividendos agora. Então o meu momento é dividendos. Então estou lá estudando super e tô adorando o TikTok. Então, eu sou grata ao TikTok por ele me dar essa oportunidade, porque eu não teria tempo de ter essa aula. Eu tenho interesse hoje aonde eu vou investir meu dinheiro e eu posso fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar. Então me traz felicidade. Total. E é tudo sobre como a gente conta a história, né? Você tem várias maneiras de contar uma história. Você pode simplificar. Então eu acho que o TikTok traz isso. Ele simplifica como as histórias estão sendo contadas. Tem milhares de professores ensinando tabuada, mas de uma maneira que você fala, como que eu não tinha aprendido a tabuada dessa maneira? Olha que é muito mais fácil. Como eu não sabia essa dica? Como é que não sabia essa dica? E muita coisa. Eu tava viajando semana passada, aí tava lá no transporte, malhando, no TikTok, e aí vi uma coisa que eu me achei mega moderna, porque quem tem filho, né? As duas aqui tem, nós três, sabe que geralmente eles que ensinam de tecnologia pra gente, Super. né? Porque eles estão muito mais antenados, apesar de eu trabalhar com tecnologia. Eu chamo de geração dedinho. Não, eles Já sabem nasce tudo assim. E aí, eu tava lá no TikTok e vi um vídeo que ensinava como mexer no iPhone. E esses vídeos são incríveis, porque a gente compra o celular, que é quase um carro, e a gente não sabe 1/50 do que o celular faz. E aí eu descobri como é que fazia a figurinha. E todo mundo ama mandar as figurinhas. E eu usava um app para fazer figurinha e demorava, não era fácil. Descobri, 1 segundo. Gente, vai lá no TikTok e descobre, quem não conhece. Comecei a mandar pras eu ia falar crianças, elas me xingam quando eu falo crianças, né? As adolescentes.
mãe, como que você tá fazendo isso? Aí eu contei, elas, que máximo. Aí começaram a me mandar, eu, tá vendo? A mamãe também ensina Mamãe sobre também tecnologia. é cultura. Começou com... Casei. Não, outro dia eu tava com o Dudu, a Mari tava com a gente, e ele começou, não, mamãe, porque eu quero fazer dropshipping, não sei o quê. Eu falei, hã? O que é isso? Daí ele começou a fazer uma definição do que era. Eu falei, mas onde você aprendeu isso? Aí eu aprendi no TikTok. Porque tinha alguém que falava. Eu falei, que é isso? Pra mim era grego, entendeu? Não tinha a menor Não, tem muita noção coisa pra aprender. aprendizado. gente, E é uma muito forma legal. ágil de você Ágil. tirar aquela sua dúvida, né? E Você dele- tem uma dúvida ali, eu vou rapidinho ali, já tiro e resolver aquele meu problema. A Porque tabuada nem do tudo... 9, fazendo com os dedinhos. Até agora eu já sei a tabuada facinho. E aprendi no você levou TikTok. séculos pra decorar, É. né? Não, e é isso, a linguagem que a gente usa faz toda a diferença, né? É. E às vezes é um pulinho do gato, né? O famoso pulinho do gato que você fala, eles falam, nossa, eu não tinha pensado nisso. E gruda no cérebro o resto da vida. É muito legal Então isso. aproveitem a plataforma. Não, é incrível, é incrível. Ô, Gabi, e falando, pegando aí o gancho da agenda lotada, não vou mais indicar amiga, vamos lá. Você também é uma pessoa super requisitada e que hoje chegou num nível profissional absurdamente diferenciado. Como conciliar a Gabi profissional, a Gabi mãe, a Gabi esposa e equilibrar todos esses pratinhos que nós mulheres, em geral, hoje equilibramos? E que ela faz muito bem. Ela é Vocês um têm exemplo. boas reclamações lá em casa, mas tudo bem. Eu acho, Mo, que eu desde pequena, eu sempre usei um lema, ou enfim, uma frase que muito me define. Eu acho que a gente sempre arranja tempo porque é importante pra gente. Então, eu acho que quando a gente não arranja, é porque a gente não quis. É uma desculpa. O que é importante, a gente encaixa. A gente vai achar tempo. Não importa a hora, não importa como, né? A gente vai tentar entregar ou encaixar ou fazer da melhor maneira possível, mas a gente acha. Se é importante, a gente vai achar. E eu levo muito isso pra mim, assim. É importante, eu vou achar tempo. Então, minhas filhas, obviamente, são prioridade. Minha família, pra mim, sempre. Eu tive filha pra isso, pra estar com as minhas filhas, pra aprender com elas, pra ensinar, pra curtir. Obviamente, você tem momentos que você vai estar mais próxima, menos próxima, mas elas são prioridade. Obviamente, eu tenho que cuidar do meu bem-estar, né? Porque eu tenho minha médica aqui, mega exigente, que me dá bronca o tempo todo quando eu saio da linha. E dou mesmo. Então, assim, eu criei uma rotina que me ajuda muito. Então, eu sou super disciplinada para poder encaixar tudo. A gente tem que achar mecanismos e, para mim, a disciplina e a organização são fundamentais. Então, assim, eu acordo com as crianças às 6 da manhã, botei aparelhos de ginástica no meio da sala, então eu não posso receber visita, mas eu tenho aparelhos no meio da sala. Enquanto elas estão tomando café, eu tô malhando. E enquanto eu malho, muitas vezes eu tô vendo minha série. Aula de espanhol. Eu tô vendo minha série em espanhol para eu poder, né, trabalhar o espanhol. Ou eu tô fazendo um call, muitas vezes eu faço um call logo cedo, quando eu tenho que encaixar alguma coisa. Acabo a minha ginástica todos os dias. Eu vou para aula de espanhol, porque eu cuido da América Latina, então não dá para falar o portunhol. Eu, há 2 anos, todos os dias eu faço espanhol para, de fato, aprender e poder, né, subir num palco, falar com as pessoas, interagir com o meu time de lá. E aí eu começo o meu dia. E, obviamente, tudo muito organizado. E à noite eu tô com as crianças. Quando eu viajo, eu tento manter o mais próximo da rotina possível, né? Obviamente eu não tô em casa, mas de ter a ligação com elas, de estudar graças a Deus a tecnologia evoluiu, então volta e meia minha filha caçula me liga, mãe, eu preciso estudar para a prova e eu tô em algum outro lugar e a gente tá lá estudando. Assim, e sair com os amigos, porque também é importante, né? Viajar com a família, eu acho que a gente encaixa se a gente quer. E o querer, para mim, ele é peça fundamental. E ter energia, né? Eu acho que eu tenho muita energia. Sim. Eu sou uma pessoa que estou sempre em movimento, eu gosto de fazer coisas, de estar com gente, de estar, sabe, com amigos, com a família. Então é isso, eu acho que o pensar positivo, o querer, o fazer acontecer é muito importante para a gente equilibrar tudo. E eu nunca achei que eu não conseguiria. Acho que também a gente ter a rede de apoio ajuda muito, né? Meu pai e minha mãe, desde pequena, desde que eu era pequena e minha irmã, eles sempre falaram que a gente era capaz de fazer tudo que a gente quisesse, que não tinha barreira. E quando nós, mulheres, a gente tá numa geração, eu vejo a geração das minhas filhas, hoje tem bem menos barreira, o mundo tá muito mais aberto às mulheres. Não era a nossa realidade. E eu fui jogar futebol, Lulica joga futebol. Super. Eu fui jogar futebol quando eu tinha
idade da Lulica, 10, 11 anos de idade. E joga pra caramba. Futebol não era uma coisa de menina. E existia Olhavam isso. torto. Olhavam torto. Eu fazia judô, que também não era uma coisa de menina. Mas eu também fazia o balé. Eu também fazia o teatro. Eu também jogava o vôlei. Eu era uma menina em movimento. Eu gostava de esporte. Eu gostava de estar com gente. Eu gostava de tudo que era coletivo. E o meu pai e minha mãe nunca falaram: o futebol não é pra você. Nunca falaram: o judô não é pra você. Pelo contrário, é isso que você quer? Vambora, filha. Você vai fazer tudo que tiver dentro do nosso alcance, mas que fizer bem pra você. Então, meus pais sempre colocaram isso em mim, de que eu podia. E eu tenho modelos em casa, porque eu acho que tudo também é sobre inspiração. A minha mãe sempre trabalhou fora, numa época que também não era uma realidade a mulher trabalhar fora. A minha mãe é professora, e ela sempre trabalhou fora e equilibrou. Então, eu cresci vendo que era possível. Né? Nada melhor do que você ter em casa alguém que mostre que é possível. O exemplo é tudo. Então, eu via na minha mãe que ela tem 2 filhas, né? Criou 2 filhas, trabalhando, dando aula em 2 escolas. Então, ela dava aula de manhã e à tarde, criando a gente. E tô eu e minha irmã aqui, felizes com as famílias, com as vidas profissionais. Então, minha mãe mostrou pra mim que era possível. Você sabe, Gabi, que eu sempre falo para as minhas filhas, a minha mais velha, né, entrou na faculdade recentemente, tá até indo morar fora agora, o coração tá assim, mas eu sempre falei, uma coisa que eu sempre falei muito, principalmente para ela, que é a maior, a outra ainda é pequenininha, não importa o que você é, importa como você é. E eu acho que a gente também tá sempre na correria, eu e a Lu, a gente até brinca, cara, se der certo até o final, a gente é sobrevivente. Eu acho que, na verdade, eu acrescentaria uma coisa aí, o segredo tá no prazer. Eu tenho um prazer de trabalhar com o que eu trabalho, que eu posso estar exausta. Às vezes a Lu me liga e fala: amiga, temos um parto de madrugada. Eu falo: cara, não acredito que eu vou sair da minha cama. Nossa, mas quando eu vocês termino... vocês são guerreiras. 3 da manhã, eu saio na rua, aquela rua deserta, aquele silêncio sepulcral. E eu falo: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois que eu termino de fazer o que eu fiz, né? Eu falo: cara, que demais, que bom que eu fiz isso. E eu penso muito isso pra mim, eu tenho um prazer de trabalhar com o que eu trabalho, eu tenho um prazer de ser mãe das minhas filhas, eu tenho um prazer de ser esposa do meu marido, que por mais que eu esteja cansada, aquilo no final me dá tanta felicidade que o cansaço ele fica meio de lado. E a Lu fala muito isso, né? Se você precisa de algo de alguém, peça pra quem faz muito. Porque quem faz muito sempre vai achar um tempinho. E eu tava falando, ela falou: eu não sei como eu tô organizando tudo. Eu falei: porque a gente tem um planejamento. Até porque a gente tem uma vida muito corrida, a gente planeja tudo com muita antecedência. Então, arrumar a mala parece uma besteira, mas existe um planejamento para que tudo dê certo. E tudo vai se encaixando, né? Sim. E uma outra coisa interessante que você falou da questão do futebol, né? Eu acho que nós somos mulheres, nós médicas, você executiva, e eu acho que a gente não se sente menor do que os homens, né? Eu acho que eu me sinto igual. Biologicamente somos diferentes, né? Somos Sim, mulheres, claro. eles homens, mas eu não me sinto menor e nem menos capaz do que eles. E eu acho que você teve esse exemplo, e a minha filha, né, que tem você como inspiração, também joga futebol, de estar pertinho deles, e eles super topam que ela esteja junto, porque ela joga bem pra caramba, ela é super boa no futebol, então ela não se sente menor, né? E isso é muito importante. E pra gente é um desafio, né? E eu até te pergunto, qual o maior desafio que você pode me dizer na carreira profissional que você enfrentou sendo mulher? Eu acho que primeiro o meu mesmo, interno, que eu acho que a gente vai ter muitos momentos de dúvida, muitos momentos de questionamento, e como a gente alimenta o nosso autoestima, a nossa confiança, para que a gente, vou com medo mesmo. Eu tenho muita gente ao meu redor que me apoia muito e que faz esse papel quando eu tô... Porque a gente vai ter, ninguém aqui é super nada. A vida não é só momentos fáceis. Somos de verdade. Somos de verdade, a gente vai ter momentos de dúvida, de medo, de incertezas. E eu consegui trazer pro meu lado, assim, pro meu redor, pessoas que são maravilhosas e que sempre estão me empurrando nesses momentos de dúvida. Então, acho que o primeiro foi comigo mesmo, de sempre acreditar que eu era capaz, de mesmo na dúvida, e vou com medo, mas vou, e quando eu tenho mais ou menos, eu peço ajuda, eu chamo as pessoas. Acho que aprender a pedir ajuda é muito importante.
né? Porque acho que a mulher tem muito receio de pedir ajuda e todo mundo precisa de ajuda, independente de qual for a ajuda, que tipo de ajuda. Eu aprendi a levantar a mão. E de, né, putz, estou indecisa, não sei por onde ir, não tenho certeza aqui, não sei se eu tô boa ou sou boa o suficiente. Então, levantar a mão, dividir receber de outras pessoas. É óbvio que você consegue, é óbvio que você vai. Eu lembro que na Ambev, eu trabalhei na Ambev 5 anos. E a Ambev, naquele momento, né, estamos falando de mais de 20 anos atrás, era uma empresa, na sua grande maioria, de homens, num mercado muito masculino, porque eu trabalhava, né, com supermercados, bares, botecos, o varejo em si. Então, eram poucas mulheres. E eu lembro que eu tinha sido promovida e eles alocaram, eu ia cuidar de revendas, que são distribuidores que ficam ao redor da Ambev. E eles me alocaram para uma revenda muito distante, num ambiente até desafiador, assim, em termos de segurança. E eu liguei para minha mãe, na hora eu falei, mãe, não tem como, é perigoso, assim, eu não sei nem como chegar. E a minha mãe falou, filha, você vai aprender, vai pra frente, vai pra cima. Então, assim, ela me encorajando, mesmo, obviamente, ela tinha o receio, né? Porque era um lugar mais violento, era um lugar muito distante, era um lugar que tinha um certo risco. E ela falou, vai pra cima. Então, ter as pessoas também que te empurrem quando você não tiver, né? E trabalhar a sua autoconfiança. Tive muitos momentos em empresas, de novo, né? A gente é de uma geração que as mulheres estavam ganhando espaço no mercado de trabalho. Eu engravidei algumas vezes durante, né, essa caminhada toda. Mas eu tive muitas pessoas bacanas que me suportaram e eu trabalhei para também nunca deixar que isso fosse um impeditivo. Acho que também é a nossa cabeça, né? Gravidez para mim nunca foi doença, pelo contrário, sempre foi combustível de coisas positivas. Eu trabalhei em todas até o último minuto, eu saí do escritório para ir ter filho, ou trabalhei até literalmente o último dia. Sempre foi luz para mim, sempre foi energia. E também a forma como a gente encara, né? Se você encara como um problema, isso vira um problema. Se você encara como, cara, olha o gasto que eu tenho, olha a energia, eu tenho muito mais, isso vira para todo mundo muito mais. Então, teve os desafios, Lu, muitos, mas eu tentei me cercar de pessoas que me ajudassem a navegar por eles e na rede pessoal, por muita gente que, quando eu não tinha segurança, quando eu não tinha certeza, quando eu tinha medo, me jogavam pra frente. Eu até brinco com a minha mãe, caraca, mãe, você foi corajosa, porque eu não sei, e olha só que eu tenho, né, as 4 meninas em casa, tal, eu sou uma mulher de outra época, se eu teria toda a coragem que você teve. Em todas as situações. Mas a gente faz parte de uma geração de transição. Porque você estava contando aqui que sua mãe trabalhava, mas a grande maioria das mães da nossa geração não iam para o mercado de trabalho, Sim. né? Ficavam em casa e cabia a elas ali o gerenciamento da família Sim. e do lar. Nós somos uma geração que fez esse movimento Exatamente. mais forte para o mercado de trabalho. E provavelmente as nossas filhas já nem imaginam o que será uma vida sem estar inserida no mercado de trabalho. Então, acho que a gente precisou dessa força, né? Que é meio que sair daquela inércia para se movimentar em uma direção contrária, né? E sabe o que é interessante? Eu nem sei se você vai lembrar disso, Gabi, mas você fez parte de um momento muito especial de uma outra paciente minha, quando você trabalhava no Facebook. E ela estava grávida e ela estava estava para ser contratada. E você entrevistou, acho que uma das últimas entrevistas foi com você, e ela estava grávida de 8 meses. E ela chegou para você e falou: Gabi, eu preciso te dizer, não sei se você está percebendo, mas eu tô grávida de 8 meses, então se você me contratar, eu provavelmente vou ficar 1 mês e vou sair de licença maternidade. Imagina que ela estava fazendo uma contratação de uma mulher grávida de 8 meses. E você chegou para essa minha paciente, que nem faz parte do hall das suas amigas, então ela nem tinha, porque ela me contou e por acaso era você que tinha feito a entrevista, e você chegou para ela e falou: mas isso é uma alegria, não é motivo de medo e nem de tristeza. E você contratou ela para ser fazer parte do seu time. E eu acho que uma coisa que você sabe fazer muito bem é escolher time. E pessoas, eu conheço algumas pessoas que estão no seu time
E eu acho que são muito complementares a você. E isso é muito importante, porque se a gente contrata mais do mesmo, é mais do mesmo. E você sabe muito fazer uma complementariedade tanto eu acho que de personalidade, de padrão. Eu vejo você e a Dani muito se complementando, assim. Eu acho que é uma dupla, para mim, dinâmica. E porque é isso que você falou, é pedir ajuda e saber montar esse time pra gente crescer. E todo mundo, e você também faz isso muito bem, que você recebe, né, os prêmios que você teve, a coruja e tudo mais, e você faz questão de subir no palco e chamar seu time para subir junto com você. Não é todo mundo que faz isso, e você... Até porque a gente não faz nada sozinho, né? Exato. Assim, eu acho que a maturidade ensina muito pra gente que a gente não faz nada sozinho, nem ter filho, né? A gente precisa de outra pessoa, independente da forma, seja, né, uma inseminação, o que seja, é uma produção independente, mas você precisa do outro lado ali, doando. A gente não faz nada sozinho. Então, eu aprendi muito ao longo da minha vida que sim, eu preciso reconhecer, porque eu não estaria onde eu estou, eu não receberia nada se não fossem pelas pessoas que estão comigo. E você falou da gravidez. Primeiro que a gravidez pra mim, né, eu amo ser mãe, e a Lu sabe, eu teria 10 filhos, se possível. Eu que não deixei. A gente estava até falando aqui no começo, eu fatalmente nasci na época errada, porque né, hoje as pessoas têm bem menos filhos. E eu falo, eu queria ter nascido quando eu tinha 8 filhos. E olha que tem 4. As pessoas olham pra mim como se eu fosse um ET hoje. Mas não, gente, a gente que foi mudando isso, foi diminuindo isso. Mas eu acho que a gravidez, como pra mim ela é muito positiva, eu vejo ela com esses olhos. Eu acho que ela vai ser tanto para a mulher quanto para o homem, porque o homem também participa, né, cada vez mais. Eu acho que ele traz essa energia, ele traz esse combustível positivo, né, de querer fazer mais, de poder fazer por outra pessoa, de querer construir, de querer deixar um legado. E a gente não contrata por curto prazo. Sim. Você contrata alguém pensando nos próximos muitos anos. Então, o que são 6 meses, 4 meses, 7 meses, 5 meses? Enfim, cada um tem uma licença numa jornada de anos, né? A gente não pode olhar para o curto prazo, porque o negócio é longo prazo. E traz maturidade, e traz responsabilidade, e traz certeza. Tolerância. E eu costumo falar que eu sou uma obstetra muito melhor depois que eu virei mãe. Muito melhor. Você entende, né? Quando uma paciente fala pra mim assim, eu estou enjoada na gravidez, eu sei exatamente o que ela tá dizendo, porque eu senti aquilo. Não foi só no livro, né? Ai, minha coluna dói, minha barriga pesa, eu não tô conseguindo segurar o meu xixi. Aí eu falava, eu também não conseguia o meu. Faz isso, né? Eu também não conseguia, não deixa encher demais, porque vai transbordar, porque a bexiga fica desse tamaninho quando o seu útero tá grandão. Então, a gente sente, não é só o livro, né? Então, e você sabe que você tava contando essa história, e eu sempre conto também a história que o meu primeiro grande emprego em hospital, eu queria muito, muito, muito entrar na equipe de plantão. E tava esperando a vaga, e ela demorou um pouco, e nisso eu fiquei grávida da Luísa, que é minha filha mais velha. E quando foi, ela nasceu em março, em novembro, o médico que era chefe da equipe, um dia eu tava em casa, eu já tava com uma barriguinha, não era um barrigão ainda, mas era uma barriga bem considerável, me ligou e falou assim, Mônica, a gente tá precisando de um médico plantonista na equipe, você não quer vir integrar a equipe? E aí eu lembro que eu respondi assim, puxa, mas eu tô grávida, isso no telefone. E aí eu nunca vou me esquecer, eu falo, isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida profissional. Eu escutei do outro lado assim, mas eu perguntei se você quer trabalhar, não se você tá grávida. E eu entrei na equipe grávida, né? E ele falou, não tem problema, você vem, quando ela nascer, você tira a sua licença e depois você retoma. Né? E foi o que aconteceu. E dali fiquei muitos anos, eu fiquei até a Maitê nascer, e cresci, e montei meu consultório, e o consultório virou uma clínica, e tudo começou ali, naquela frase. Eu perguntei se você quer trabalhar, não se você tá grávida, né? Então, a gente realmente entender que esse universo feminino e o profissional, eles podem se encontrar de uma maneira muito harmoniosa, né? Eu acho que isso é fantástico, e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho da nossa geração ter conquistado isso. Muito. E das nossas filhas talvez não terem tanta dificuldade, já enxergarem isso como algo normal e habitual da vida delas. Com certeza. E acho que a nossa
geração fez uma coisa interessante, que é trazer muitos homens para perto também. E algumas empresas de tecnologia, inclusive, a questão da licença paternidade, né? Sim, super então, eu importante. acho muito importante. Nós temos lá, nós 4 ou 6, dependendo da empresa, e algumas empresas, elas fornecem para o homem 4 meses de licença paternidade, sendo que esse homem, esse pai, ele pode gozar dessa licença durante o primeiro ano de vida do seu filho. E olha que incrível, de repente, uma mãe sair os seus 6 meses de licença maternidade, voltar a trabalhar, porque eu acho que o retorno ao trabalho, nós que somos mães, desafio. É desafiador, né? E de repente ter o seu marido cuidando dos filhos, sem a nossa presença também, porque eu acho que a gente também, de repente, não permite que eles cuidem tanto, porque a gente vira É uma maneira de ursa, dividir. né? Eu acho que nem de dividir, de permitir que eles façam sozinhos, sem nós, e que a gente não julgue, que eles errem e acertem. E, bom, eu conheço o Luiz, que é um querido, e eu queria saber, aproveitando o gancho da licença paternidade de pai, o quanto o Luiz, ele é importante na sua vida para você chegar aonde você chegou. E eu acho que lá na Ambev foi ele que te contratou? Foi. Muitos anos atrás. Ai, eu acho que antes de eu falar do Luiz, eu vou falar só uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, Lu, que é diversidade, complementaridade. Eu acho que a gente também, acho que a experiência, a maturidade trouxeram isso pra gente. Diversidade é algo recente, é algo que a gente trabalha, né, há poucos anos, e a oportunidade que ela gera é surreal, assim, é um privilégio a gente poder trazer diversidade, trabalhar com pessoas de todo tipo, né? Quando a gente fala diversidade, é tudo que ela representa na palavra diversidade, o que traz de aprendizado pra gente, o que traz de conhecimento, assim, é absurdo. Então, cada vez mais eu procuro, no meu olhar, pessoas diferentes de mim, pessoas que trazem diversidade, diversidade de culturas, de histórias de vida, obviamente, de educação, de tudo, né? De raça, de gênero, de sexo, enfim, de tudo. Porque é isso, porque elas vão me complementar, vão trazer conhecimento que eu não tenho e que talvez eu nem tivesse, mesmo estudando, porque a vivência, a gente estava falando da vivência, muda tudo, né? Você ser mãe muda o que você pensa sobre uma mãe. Você trazer gente para trabalhar com você que seja diferente, que te provoque no dia a dia, é diferente de eu ler como poderia ser. Então, diversidade para mim é ponto fundamental. Não, e você pode ser ótimo, mas ninguém é bom em tudo. Né? Claro, então, muitas vezes eu tô fazendo alguma coisa que eu tenho mais habilidade e às vezes eu falo assim, Lu, faz isso aqui pra mim porque nisso você é melhor. Sim. Né? E aí ela faz. E aí às vezes ela fala, amiga, joga e a bola pra mim. O resultado vai ser muito melhor. Muito melhor, porque ninguém é bom em tudo. Então a gente se Exato. complementa, né? E isso torna o trabalho de excelência. Sim. E saber, né, esses pontos aonde a gente não é tão bom. Ter a maturidade, né? Porque muitas vezes também é difícil pra gente falar. Reconhecer. Não é fraqueza né? reconhecer que naquele maturidade. ponto é maturidade, né? Isso aqui eu tenho mais dificuldade, me ajuda? Faz você que é melhor? E tá tudo bem, porque vai ter um outro ponto que você faz melhor. Então as coisas vão se equilibrando, E né? acho que se você pensar... Tirar aquele orgulho. A gente não precisa ser orgulhoso de só querer achar que só a gente é bom. E eu acho que eu li outro dia uma palavra, que acho que anteontem, que fala assim, eu acho que a gente, por tudo, a mulher ter sido inserida depois no mercado de trabalho e tal, a gente veio muito com a palavra competitividade. E quando a gente muda ela para entender que junto a gente faz muito mais e vai muito mais longe, Sim. muda tudo. É isso, eu vou trazer pessoas melhores que eu em muitos aspectos e juntos a gente vai mais longe. Então não é competir, né? É colaborar, é construir junto, é construir. Enfim, isso para mim é fundamental. Mas respondendo do Luiz, eu acho, Lu, que é fundamental a gente ter a rede de apoio, independente da forma como ela pode ser, porque cada vez mais as famílias são compostas por modelos diferentes. E ele, para mim, na minha trajetória, foi fundamental, é fundamental até hoje, desde ter me contratado na Ambev e ter me ensinado muito profissionalmente, até ser um super parceiro, um pai que é muito mãe. Muito mãe em muitos momentos, que participa da casa até mais do que eu em muitas situações. Eu viajo muito mais que ele, então ele assume a casa como um todo, sempre dividiu as bolas.
escolas, assim, é uma pessoa super presente que me possibilitou, inclusive, alavancar o meu crescimento, a minha carreira, me apoiando e dando pista para mim. Né? Porque você precisa ter essa troca, esse equilíbrio, e ele sempre foi essa pessoa. Então, assim, com certeza é fundamental na minha jornada, não só na vida pessoal como profissional, e isso é o que todo mundo precisa encontrar, né? Independente, de novo, pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser uma parceira, pode ser o pai, a mãe, a irmã. Quem são essas pessoas que vão ajudar a gente a poder seguir a nossa jornada, né? E trilhar nosso caminho. E eu tenho uma outra pessoa em casa que também é fundamental, já falei da minha mãe, né? Mas que é a minha funcionária que trabalha com a gente há muitos anos. E que conhece a rotina da família e que também me possibilita estar no escritório tranquila ou viajar tranquila, porque eu sei que ela vai bater uma bola com o Luiz ali positiva, e que as crianças vão estar sendo bem cuidadas e bem assistidas. Então, assim, ter essa rede de apoio é um privilégio, né? É um privilégio, mas a gente tem que tentar, independente da forma, né? Cada um vai dentro da sua realidade encontrar a forma, encontrar o caminho. Eu tenho a minha e, obviamente, eu sou privilegiada e isso me possibilita muito do que eu sou e do que eu construí. Essa parceria é importante. Eu falo, e as nossas funcionárias, a gente não pode esquecer. A minha também tá bom. Com a minha família, mais de 25 anos. Eu falo que ela tem uma herança. Minha avó faleceu e ela me deixou de presente a minha funcionária, que tá realmente há mais de 25 anos na minha família. E ela faz parte da minha família hoje. E eu falo, ela me conhece muito bem e eu fico muito em paz. Eu também, né? Imagina, a gente trabalha de madrugada, final de semana, feriado, então a gente não tem hora, né? E acho que essa relação de parceria, de time também em casa, Sim, é muito importante. E quem ganha são nossos filhos, que tem pessoas que os amam, né? Ali, presentes. com certeza. Né? Fazendo a diferença na vida deles. Estão crescendo seguros, né? Com amor, que é o que a gente precisa oferecer para eles. Segurança, amor e, Exato. óbvio, né? Os recursos que a gente puder oferecer também para eles, para facilitar a jornada. Você acha que precisam de mais mulheres na liderança dos times, Gabi? E se você achar isso, como que a gente incentiva? Com certeza, a gente ainda está, apesar da gente ser uma geração, né, que está mudando a história, né, da realidade das mulheres no mercado de trabalho, a gente ainda está muito distante de ter um equilíbrio. Então, muito distante, né? As pesquisas falam, tanto em termos de quantidade quanto em termos salariais, ainda tem um gap muito grande. Então, fato que a gente precisa. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, nós três aqui, de puxar outras mulheres. Eu faço até parte de um grupo que chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Que legal. Como é que a gente pode puxar mais mulheres, abrir caminhos para mais mulheres, mentorar mais mulheres, para terem um pouco dos elementos que a gente falou que é importante. Então, se ela não tem a segurança, como que a gente pode ajudar a ter a segurança? Como é que eu posso, sim, abrir oportunidades para mais mulheres, desde colocar meta numa empresa específica, de você ter ali a diversidade, e a diversidade não é só mulher, né? Estamos falando aí de LGBTQIA+, de comunidade black, de etarismo, né? Cada vez mais a gente tem que falar disso também. Enfim, tudo que diversidade significa, mas sim, desde hoje, dentro do meu escopo, eu consigo falar que eu tenho meta para ter mulheres e homens em condições iguais, de oportunidade, nas posições, de salário. Então, eu acho que a gente tem um papel de abrir caminho, de puxar e de fomentar com que essa transformação aconteça ainda mais rápido. Porque, de novo, a gente está numa bolha, né? Quando a gente olha para o retrato da sociedade brasileira, está muito longe da gente ter essa igualdade, equiparidade entre homens e mulheres. Então ainda tem um longo caminho, acho que as nossas filhas, né, e todo mundo aqui tem filha mulher, a Lu tem homem, mas filhas mulheres, como é que a gente acelera isso mais para que seja ainda mais fácil para elas e para as gerações que vão vir, né? E também uma coisa interessante é que a gente tem que colocar essas mulheres na liderança, mas também acho que cabe a nós, e nós somos ginecologistas, a gente ouve muito, às vezes, as executivas reclamarem. Como? Antes de eu ser mãe, doutora Lu, fazia muito sentido eu viajar toda semana, né? Tipo, 2 vezes por semana.
depois que eu virei mãe com um bebezinho recém-nascido, que é diferente agora que essas filhas Claro. são mais velhas, eu viajar e deixar meus filhos 2 vezes por semana. Então, acho que também precisa de um olhar das empresas, de perguntar a nós, mulheres, Claro. e entender que tem vários tipos de mulheres. Tem a mulher mãe, que é uma mulher, tem a mulher que, de repente, e não é problema nenhum, ela por opção não quer ser mãe, Claro. né? Então, tá tudo certo. Mas eu acho que falta um pouquinho a escuta de como a gente quer estar lá. Porque talvez a gente queira estar naquele lugar, mas talvez não nos moldes. O modelo não funciona. O modelo não funciona. Eu falei que um sonho da minha vida, fica a dica aí para as empresas, de um dia ter um part-time. Então, funcionaria assim, ideia da doutora Lu. Não vejo nenhuma empresa fazendo isso, mas é tipo a dor da minha paciente. Eu acho que o dia que a empresa tiver esse olhar, eu ficaria muito feliz. Por um período, na vida dessa mulher, ela trabalharia meio período. Então, ela ficaria meio período no trabalho, com metas, cotas e tudo mais. Mas se ela conseguisse ter essas cotas, ela poderia crescer na empresa. No outro período, tipo, eu e a Mônica. Então, eu ficaria de manhã, a Mônica à tarde. Eu tenho certeza que um dia, se a Lúlia ou o Dudu estivessem doentes, eu ligasse para a Mônica, Mônica, você fica de manhã, ou vice-versa, eu ficaria, porque a gente tá Claro. no mesmo barco. Mas eu sei que isso é uma complexidade, é um sonho de uma obstetra, está muito longe, mas fica aqui a minha dica para as empresas, de repente, pensarem nesse modelo, porque eu acho que, principalmente no início da vida das crianças, onde a gente precisa de mais disponibilidade da presença da mãe, e nem sempre, não são todas as casas que têm a presença do pai, e hoje a gente tem as mães solos, que a gente também tem que pensar, que fazem parte desse grupo, de repente, pensar, porque acho que facilita o conciliar. Sim. E talvez a dor da alma, né? Que é deixar um filho em casa. Eu acho que a tecnologia vai proporcionar isso, Lu, em algum momento. Eu acho que não estamos lá ainda. A pandemia, né, com todo o sofrimento que trouxe pra gente, trouxe a tecnologia mais inserida, de novo, não para todo mundo, mas alavancou o acesso à tecnologia. Ainda estamos longe de oferecer para todo mundo, mas mais gente passou a ter acesso, a dialogar com tecnologia, a aprender. Então, acho que é um caminho, né? Ainda está distante, mas eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente a achar modelos diferentes de trabalho. O home office foi um exemplo. Exato. Apesar de, para a maioria das mulheres, ter sido muito difícil. E na pandemia, teve muito mais mulher que saiu do emprego do que homens, porque elas tiveram que gerenciar mais coisas. Porque ainda existe essa ideia de que a casa é responsabilidade da mulher. Sim. E aí vem de novo a nossa discussão, né? As minorias precisam virar igualdade. Sim. Você, em algum momento da sua carreira, porque eu como mulher médica, e acho que a Lu também, conforme a gente foi crescendo, em alguns pontos, você não sentiu uma coisa meio assim... Ai, ela é mulher, não vai chegar tão longe que nem aquele outro profissional, homem, que já está lá há mais tempo, né? Eu acho que em alguns momentos ainda é difícil para nós, mulheres, quando a gente está crescendo, e num crescimento às vezes um pouco mais acentuado, se diferenciando, se destacando ali da maioria, a gente sempre encontra, acho que a grande maioria das mulheres encontra aquele olharzinho um pouco torto. Às vezes um pouco disfarçado, mas um pouco torto. Eu sou da época, Monique, quando eu entrei como plantonista de um grande hospital de São Paulo, eram só homens. E eu fui a terceira mulher a ser contratada, e meio que foi uma exigência, né, do dono do hospital na ocasião. E olha que loucura. E eu tô falando de ginecologistas e obstetras que cuidam de mulheres. E naquela época não se contratavam mulheres para serem plantonistas, porque simplesmente engravidávamos, menstruávamos e tínhamos TPM. Era essa desculpa que nos davam. Então, olha que loucura. Então, hoje eu olho e no mesmo hospital tem mais mulheres do que homens plantonistas, e eu fico morrendo de orgulho, porque eu sei que com certeza eu e mais 2 que junto comigo foram as primeiras plantonistas do hospital, a gente fez parte desse momento, que é um momento histórico de mudança, e a gente conseguiu provar com o nosso trabalho que a gente também era capaz, mesmo sangrando uma vez por mês, tendo cólica,
TPM, a gente mantém a elegância e vambora. E tem hoje E 1000 tinham métodos, resultados né? semelhantes ou até mais Melhores, diferenciados, sim. né? Porque a gente conseguia estar do outro lado sendo mulher, né? Sim. Então, eu conheci a Gabi num plantão do hospital. Ela passou a ser minha paciente porque provavelmente Foi eu dei totalmente. um atendimento carinhoso para E ela. de excelência. E de excelência. Então, Mas mesmo quando a gente começou a clínica, eu não sei se você se lembra, a gente começou você já até mexia, a Lu já, gente, era da época do Orkut, mas... tá entregando a minha idade. É verdade, né? A gente começou a mexer mais e a entender que a rede social, e é o que eu falo, eu não enxergo a rede social como algo que vai me trazer paciente, porque eu acho que isso vem muito mais do boca a boca, do atendimento, do trabalho que você faz, mas eu enxergo como uma voz. É um canal onde eu posso propagar coisas que eu acho importantes, que eu acho que podem ajudar outras pessoas. É quase que uma responsabilidade social. E a gente começou a fazer isso, nós somos uma das primeiras a fazer isso, e a gente fazia de uma forma assim, super amadora, né? Era a gente filmando, era a gente ali tentando entender como é que funcionavam os filtros e os emojis e tal. E a gente recebeu muito olhar torto. Muito né? olhar torto. Muito olhar torto e, eu assim, o que vocês estão fazendo com a medicina? E aí hoje eu vejo esses mesmos colegas que olhavam torto tentando aprender. E eu falo assim, tá vendo? Alguma coisa a gente fez de certo nessa vida. E eu fui dar uma aula, uns 2, 3 anos eu fui convidada para dar uma aula numa universidade fora daqui de São Paulo, né? Que a gente foi para falar sobre legal. Marketing digital na medicina, em saúde. E daí eu falei, bom, eu vou fazer uma enquete na rede social para saber um pouquinho o que eles acham. E daí eu até mostrei pro Du, e daí ele falou, nossa, mas isso é muito estatisticamente significativo, porque tiveram mais de 1000 respostas. Olha isso, mais Muita de 1000 gente, respostas, é muita gente. E uma das perguntas que eu fiz era, você procura o seu médico através do LinkedIn ou da rede social, Instagram? Na época o TikTok eu ainda tinha um pouco de dificuldade, tá? Porque agora eu tô mó fanzona, porque ele entendeu. Ele te entendeu. Ele me entendeu. Ela só fala ele isso. Me entendeu, ele Gente, eu só entendeu. escuto isso. Olha, prestem atenção, eu só escuto isso no último mês. O TikTok me entendeu. Essa é a frase da doutora Lu. Entendeu? Ele tá até mandando eu parar porque o meu dedo tá ficando cansado. Mas foi muito interessante que lá ele colocou que a maioria daquelas 1000 pessoas que responderam aquela minha enquete procuravam informações do médico, não no LinkedIn, e sim na rede social, no Instagram, no caso. E olha que interessante, porque se você não tá no Instagram, você de repente não existe. E talvez a Gabi vai me indicar para uma amiga e ela vai falar qual é o Instagram dela. E de repente ela vai ver a doutora Lu ali e ela quer saber quem é a doutora Lu de verdade. E quer até se identificar, né? Sim, não é mas, só gente, credencial. E não só o meu currículo, ela quer saber, ela é mãe, olha, ela tem filho, ela quer saber um pouquinho da minha vida. Porque a gente é de verdade. A gente não é só médica, né? Nem só executiva. Sim. A gente é um todo e acho que isso que faz a gente ser interessante também. Mas né? você já reparou, nós que somos mães de adolescente, hoje em dia os adolescentes não trocam mais número de telefone. Eles trocam o verdade. arroba. Quando eles estão numa festinha que eles se conhecem, e tal, não sei o quê, qual que é seu arroba? Meu arroba é tal, meu arroba é tal. E eles se falam através das redes sociais. Não existe mais trocar número de telefone como era na nossa época. Eles carimbam, amiga. Eu tava carimbando uma receita. Você sabe disso, Gabi? Você tem que se atualizar. Do carimbo, não. Não, a gente tá muito atualizada porque a gente cuida de adolescente. Não, com certeza muito mais que eu. Até porque minha filha vai lá no consultório, a Gabi, agora você pode sair, que sou só eu e ela, maravilhosa. E é isso, e tem é uma coisa confidente. Total. E ela não posso não tem a mesma liberdade. Pra quem não sabe, menores de idade têm direito à privacidade e à confidencialidade médica, tá, mamães? Hashtag fica a dica. Não, mas detalhe, após os 14 anos. Então, isso também, pela lei do Brasil, não que eu concorde, tá? Eu discordo, mas essa questão de sigilo é só após os 14 anos. Então, a gente também fica numa situação complicada quando é menor de 14, porque eu ainda digo para ela, dependendo do que você for me contar, se for algo, pela lei, você tem que... entendeu? Eu tenho que não pode pôr compartilhar, em risco. não posso colocar em risco. Após os 14 anos, sigilo, como qualquer outra pessoa. Daí uma paciente, eu carimbando, ela, doutora Lu, onde você mandou fazer esse carimbo? Eu falei,
você quer ser médica? Achei tão, né? Ela tão interessada onde eu mandei fazer meu carimbo. Não, porque eu vou na minha viagem de formatura em Porto Seguro. E é assim, como é o arroba, então eu tenho que pôr o meu arroba, daí eu já carimbo no corpo. Meu Deus, daí eu falei, mas maravilhoso. como que ele vai saber que você é você e que você é a pessoa especial que ele quer, né? Ele vai entrar na rede Né? social. Não, ele vai, acho que ele vai entrar em todas Gente, as... Olha Tadinha isso. da nossa agenda telefônica. Serve pra nada. Serve pra nada. Ô, Mo, mas respondendo o que você tinha me perguntado, é assim, eu acho que por mulher, sim, já até falamos um pouco dos desafios, mas eu tive muito olhar por eu ser mãe. Eu fui mãe muito nova. Numa época que também, né, não era tão... E muita gente, mas em todas as jornadas. Como é que você vai conseguir, né? Que você tem filho em casa. Como é que você administra? Teve muito olhar por eu ser mãe. E aí, cada gravidez, as pessoas olhavam, não é possível. Agora ela não vai dar conta. Agora ela vai parar. Agora ela vai parar. Muita gente me perguntava, nossa, mas você ainda trabalha? Eu falava, agora eu trabalho mais ainda, porque eu tenho que sustentar aqui uma família grande. Então, eu tive muito pela maternidade. Eu acho que eu tive mais pela maternidade até do que pelo fato de ser mulher. Porque acho que o ser mulher, como eu falei muito do meu pai e da minha mãe me empoderando desde sempre e tal, isso para mim nunca foi, eu nunca deixei, acho que outras pessoas me questionarem tanto a questão da mulher, mas o da maternidade, muitas vezes. Nossa, E a eu maternidade lembro. te trouxe culpa? Durmo e acordo com ela todos os dias, gente. Quem é mãe e não tem culpa, assim, nossa, todas as minhas palmas para vocês. Muita culpa. Eu acho que culpa porque, de novo, né, meu principal papel, o sonho da minha vida sempre foi ser mãe e eu sou muito feliz nesse papel. E eu não consigo estar em tudo, né? A gente às vezes abre mão de uma coisa, por N motivos. Então, esse lidar com isso é um desafio. Assim, para mim, a culpa, ela faz parte do meu dia a dia. Eu acho que tem momentos mais, menos. E a gente vai aprendendo, né? A maturidade vai ensinando a gente a lidar com ela. Eu já até fui para terapia, mas olha a pessoa como é louca. Eu fui para terapia e aí eu tava na terapia e eu falava, mas eu podia estar com as crianças. Minha terapia durou 3 meses, porque eu ia para terapia e eu falava, não, mas esse era o momento de eu estar com as crianças. Não vou mais fazer terapia, porque eu tô com mais culpa na terapia do que com a terapia. Tá piorando Enfim, a minha culpa. Tá piorando. Então eu acho que a gente aprende, né, como mãe, assim, a gente idealiza. Eu tenho uma mãe maravilhosa que, enfim, é uma referência muito grande para mim. E eu idealizei muito a maternidade. E a vida real é muito diferente do que a gente idealiza, né? Eu falava, mãe, eu vou ser igual você, eu vou fazer A, B, C, D. Na hora que eu tive filho, eu falava, meu Deus, eu não sou... É o oposto. Maternidade real e maternidade... Né? Maternidade ideal e maternidade Então, real. É isso, porque assim, a vida real é diferente. Então, acho que a culpa faz parte. Acho que a maioria das mulheres sente culpa. O que eu falo é aprender a lidar. Né? Aprender a lidar e priorizar o que é importante para você. A gente não vai conseguir fazer tudo. O que é importante que eu não abro mão versus... E eu Voltamos acho que no começo, né? A gente sempre tem tempo para aquilo que é mais Total. importante para nós. Gente, tá acabando o nosso tempo, né? Que pena, porque o papo tava muito bom. Eu queria finalizar, Gabi, com a pergunta: o que é sucesso para você? Essa é uma pergunta ampla, né? Eu acho que felicidade em todos os sentidos do que essa palavra significa. Então, estar bem comigo mesma, a minha família, obviamente, é o meu maior sucesso, é ter a minha família e fazer algo. Você falou uma coisa, amor, que acho que para mim é muito importante. Fazer algo que dá prazer, fazer algo que a gente gosta, fazer algo que impacta pessoas, negócios, que impacta a minha vida e que eu aprendo. Então, para mim, sucesso são muitas coisas, né? Mas eu acho que é estar feliz. É ver que o que eu faço, seja em casa, a minha família ou o meu trabalho, me fazem feliz e me trazem aprendizado. E para mim sempre foi sobre como eu posso impactar positivamente outras pessoas e negócios. Então, acho que seria a junção disso tudo. Obrigada, querida. Amei ter você aqui. Eu agradeço muito, foi um prazer gigantesco estar aqui com duas mulheres papo delicioso. maravilhosas, duas médicas incríveis e que quem tem elas... É assim, não dá pra indicar tanto, porque elas ainda não foram clonadas, entendeu? Mas, o TikTok tá tentando. Mas quando elas forem clonadas, mas assim, quem tem a sorte de ter Põe elas na 3 vida... doutora Luz, 3 doutoras Mones lá no TikTok, gente, e aí a gente consegue se clonar, né? A nossa vida, se ela se multiplicar
explicassem, seria muito melhor. Eu posso garantir aqui. Mas, Gabi, eu acho que você é uma pessoa tão especial porque você tem a maternidade no seu DNA e quando a gente tem filhos, a gente libera uma substância que chama ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. E eu acho que você é embebida por esse hormônio do amor, da disposição. Eu acho que você tem as suas 4 filhas e você é mãe de muita gente também. Acho que de muita gente, de muitas amigas que eu vejo que você cuida como mãe. E acho que você é ocitocinada, entendeu? Tomara, manda ver, ocitocina. E a gente também, porque a gente faz parte todo dia, essa ocitocina entra por osmose, entendeu? É Então acho que é por isso ela vem nos que a gente, feromônios do ar. do ar. E acho que isso dá muito prazer, alegria. E eu só quero te agradecer mais uma vez e que você continue me inspirando e inspirando muitas mulheres e que elas acreditem que é possível sonhar grande, porque dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno e sonhar grande. Então, bora sonhar grande, bora voar alto, que a gente é capaz. E como é uma puxa a outra? Uma puxa a outra, sempre. Ai, obrigada, amor. Obrigada, De novo, um gente. prazer. Vocês são muito referência, vocês são maravilhosas. Eu falo, anjos. A Lu, que, me acompanha há muitos, muitos anos, é de fato um anjo na minha vida. Tudo que eu preciso, tudo, de tudo. Lu, pelo amor de Deus. Então, obrigada. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês gente é que duas. agradece. Fiquei emocionada. Obrigada, querida. Obrigada. Gente, vamos lá. Se você gostou do nosso conteúdo, achou bacana aqui o bate-papo, não esquece de se inscrever, porque assim você recebe o nosso vídeo rapidinho, assim que esse sininho estiver ativado e chegar para vocês. Até a próxima.